Bom dia, galerinha. Tô indo ali na JC Bikes para deixar Nega Loura lá para trocar os rolamentos. Então passa a vinheta. Bom, então os rolamentos da roda da minha bicicleta, principalmente da roda dianteira, estão com uma folga, e não é interessante você deixar com que isso aconteça, porque quando o rolamento da roda dianteira fica com folga, ou de qualquer roda fica com folga, a roda tem um joguinho, então de vez em quando é bom você pegar na roda da sua bicicleta e movimentar assim, ver se ela tá com um joguinho. Se ela tiver com essa movimentação, é interessante que você pegue novos rolamentos, aqui esse rolamento da Enduro, para que você faça a troca. Principalmente se esse jogo começar a ficar muito grande, você pode ter um problema para danificar o cubo da roda, e talvez você tenha que trocar o cubo inteiro. Então essa manutenção preventiva é interessante. Sei lá, a cada 1000 km, dá uma olhada lá, ou dependendo de onde você estiver fazendo trilhas, pegar muita chuva, etc, coisas que danificam o rolamento, e aí você precisa ir lá e fazer a troca. Eu já tive esse problema, uma Epic que eu tive, uma S-Works, eu passei muito tempo sem trocar o rolamento ficou com folga. Era um modelo da Epic 2013, se eu não me engano, que ele tinha um problema de... Peraí, que só entrar na pista aqui. Que ele tinha um problema de que era difícil achar o rolamento, era um rolamento muito fino e ele estragava muito fácil. Depois eles mudaram isso, mas na época era de quick release ainda. E aí nessa época eu deixei a roda ficar com folga muito tempo e acabou dando um problema de cubo mais definitivo assim. Então vou lá fazer essa alteração para evitar problemas maiores com a roda da bicicleta. E Nega Loura, saudade de andar nela. Esse final de semana eu vou fazer um pedal de mountain bike, mas vai ser com a Focus One, e deve ser o último pedal que eu vou fazer com ela, que já tá na hora de devolver ela pra Focus. E aí volto a andar com a minha Neguinha Loura com mais frequência. Pra vocês estão perguntando, pô, você não tem feito muito mountain bike e tal, mas realmente a galera agora em janeiro tá todo mundo assim meio de folga, mas final de semana a gente deve voltar a fazer nossos mountain bikes. Beleza? Então vamos lá. Assunto principal do vlog de hoje. Tinha tempo que eu tava querendo falar sobre esse assunto, mas tinha uma mosca. Filha da puta. Tinha tempo que eu tava querendo fazer, mas eu não tinha conseguido ainda fazer a pesquisa completa que tinha que ser feita para que eu conseguisse fazer esse episódio de uma forma satisfatória. Então eu queria falar hoje... mosca. Ainda não consegui matar. Mas enfim, então o vlog de hoje vai ser sobre a história dos câmbios de bicicleta, né? Ou seja, uma das principais coisas que a bicicleta tem hoje em dia é o grupo, o câmbio. Só que quando as bicicletas apareceram, isso não existia. Isso aconteceu nos últimos 100 anos. Aí as bicicletas são um pouco mais antigas do que isso, mas nos últimos 100 anos nós tivemos o advento dos diferentes tipos de câmbios de bicicleta, né? O grupo é uma coisa um pouco mais complexa do que só o câmbio. Então, por isso estamos falando câmbio. A transmissão atual de bicicleta que você tem a coroa, a corrente e atrás o pinhão ou do câmbio traseiro, etc. Esse sistema ele foi desenvolvido na década de 1880, quando as safety bikes substituíram as bicicletas que eles chamavam de penny farthing. Penny farthing eram aquelas bicicletas que tinham uma rodona gigante na frente e uma rodinha menor atrás. Essas bicicletas gigantonas, né, aquela que tinha aquela roda gigante, elas tinham o pedal ficava no meio da roda dianteira. Então aquela roda gigante era onde a tração era feita diretamente, a força era feita diretamente no cubo dela, então isso fazia com que a roda rodasse, né? E aí depois eles desenvolveram as safety bikes, que é uma bicicleta bem mais parecida com o formato que você tem hoje em dia, que o ciclista fica sentado no meio da bicicleta, você tem uma roda dianteira e uma roda traseira. Não necessariamente nessa época elas tinham que ter o mesmo tamanho. Era um pouco mais seguro do que aquela bicicleta que você ficava sentado em cima da roda dianteira, pedalando. Ó a mosca de novo aqui. Mas porque qualquer coisa você dava uma capotada meio feia ali. Então quando eles desenvolveram essas safety bicycles, e a primeira safety bicycles que teve esse sistema de corrente foi uma bicicleta que se chamava
Rover, que foi desenvolvida pelo John Kemp Starley em 1885. Então essa aí foi a primeira bicicleta, e aí com isso surgiu a oportunidade de se criarem câmbios de bicicleta. Então primeiro veio essa primeira bike com este formato e depois vieram as ideias de câmbio. Para você terem ideia de como que essa ideia estava sendo pensada nessa época, entre os anos de 1877 e 1905 foram feitos 750 registros de patente de sugestões e ideias de câmbios que poderiam funcionar para bicicletas. 750 num intervalo aqui de 30 anos, né? Então você vê que é bastante coisa. Antes de você ter o sistema de câmbio, o primeiro sistema de troca de relação que você tinha numa bicicleta, porque o que é o câmbio? É você passar, você diminuir a relação entre o número de pedaladas que você dá e o número de giros que a roda que está sendo tracionada vai dar. Uma relação 1 para 1, o que significa? Uma girada no pedal faz com que você tenha um giro na roda. Antes de você ter isso, como é que era feita essa mudança de relação? Que você tinha alguma forma de fazer isso? Você tinha um pinhão de cada lado na roda, ou seja, você tinha um pinhão maior do lado esquerdo da roda e um pinhão menor do lado direito, dependendo do lado que ela tivesse. Aí você tinha que desparafusar a roda na época, inverter a roda e colocar o pinhão maior, parafusar de novo e ir. Tanto que as primeiras provas de mountain bike, nas primeiras provas de ciclismo de estrada, no início do Tour de France e tudo, os ciclistas faziam isso. Eles paravam no pé da montanha, desparafusavam a roda, invertia, colocava de novo, apertava e subia a montanha. Como eu falei com vocês, na época você tinha 750 registros de patente, só que assim, não pegava, porque as pessoas estavam satisfeitas com as bicicletas delas de uma coroa só, até porque o ciclismo competitivo nessa época não era grandes coisas, a bicicleta era utilizada mais como meio de transporte mesmo, então uma marcha só estava mais do que suficiente. Essa história se repete até hoje a gente tem aquele negócio de o ciclista não precisa de freio melhor do que o que tem, o que tá aí tá bom, né? A gente escuta esse mesmo papo até hoje, né? Vamos ver daqui a 100 anos o que eles vão inventar para falar que a gente não precisa. Esse era o primeiro sistema, de você mudar a roda, e o primeiro sistema mesmo que fazia com que a corrente andasse de um pinhão para o outro apareceu em 1895, quando um francês chamado Jean Laberrière, Jean Laberrière, enfim, tá escrito aqui o nome do Jean, isso quem souber francês aí fala, patenteou um sistema que mudava a corrente de um pinhão para o outro, e esse sistema se chamava policeller, enfim, tá escrito aqui também como é que se fala o policeller. E esse sistema fazia com que a roda mudasse, a corrente mudasse de um pinhão para o outro. E esse foi o primeiro sistema, ou seja, 10 anos depois que a Safety Bikes foi inventada, eles criaram esse sistema aí que conseguia mudar. Mas vocês podem ver que é uma coisa bem diferente, você tem algumas coisas ali no meio do curso da corrente e tal, não tem nada a ver com os sistemas de câmbio que se tem hoje em dia. Apesar de que o câmbio foi criado aí um pouquinho antes dos anos 1900, né? A organização das provas europeias, principalmente do Tour de France, só permitiu que elas começassem a ser utilizadas em 1937. A organização do Tour de France só permitiu que o primeiro câmbio de bicicleta fosse utilizado em 1937. Já o Giro de Itália começou a permitir um pouco antes, mas foi tudo aí por volta dos anos 30. E o Giro de Itália, os italianos gostavam de um sistema que se chamava Vittoria, da marca Vittoria de pneus. Hoje em dia tinha o mesmo sistema que chamava o mesmo nome, não tenho certeza se é da mesma empresa. Mas esse sistema Vittoria era um sistema que permitia com que os ciclistas passassem a marcha da bicicleta. Esse sistema foi desenvolvido pelos irmãos Niedu, o Tommaso e o Amadeu, eram os dois irmãos Niedu. E um ciclista chamado Alfredo Binda, que inclusive é o cara que é empatado com o Peter Sagan. Ele, o Ed Merckx e o Peter Sagan são os únicos 3 ciclistas que conseguiram vencer 3 vezes o campeonato mundial. Se eu não me engano tem mais algum, mas não sei, eu sei que esses 3 com certeza. E um desses mundiais, o Alfredo Binda, venceu com esse grupo Vittoria, ou seja, é um grupo que já tem um mundial. Em 1937 as bicicletas do Tour de France começaram a usar isso, e em 1940 a Campagnolo criou o primeiro grupo da Campagnolo mesmo, que começou a história da Campagnolo aí, que foi o Campagnolo
Corsa. E a Campagnolo, nesse mesmo ano também, para criar esse grupo, ela criou o sistema de Quick Release. O sistema de Quick Release é uma coisa que todo mundo conhece e até hoje é bastante importante. Foi uma das revoluções do ciclismo também, o Quick Release. E a Campagnolo criou junto o Quick Release e esse Campagnolo Corsa. Na verdade, o Quick Release, na época, o objetivo dele não era tirar a roda mais rápido, e sim fazer com que você conseguisse ter um ajuste de corrente enquanto você está passando a marcha. Qual que é o problema? Quando você troca, se você tiver, como você está com a coroa parada, quando você troca a corrente de pinhão, a corrente folga, ou então ela vai ficar muito apertada para passar para o próximo pinhão, porque você tem um aumento da quantidade de dentes naquele momento. O Quick Release, o que o cara tinha que fazer? Esse grupo Campagnolo Corsa eram 2 varas, uma vara delas é como se fosse um Quick Release estendido, né, que ia até ali mais ou menos o meio do sit stay. Você abria o Quick Release e trocava, tinha a outra alavanca, servia para empurrar a corrente para um lado e para o outro para encaixar para o próximo pinhão. O que acontecia? Quando a corrente passava para o próximo pinhão, a corrente ou tensionava ou folgava, a roda se movimentava para frente ou para trás e tensionava novamente a corrente. Ou seja, o cara afrouxava a roda, né? A roda se movimentava e a corrente tensionava de novo de acordo com a próxima marcha. Ou seja, se fosse num pinhão menor, que a corrente acaba ficando mais longa, ele ia fazer com que a roda fosse para trás. Se fosse num pinhão maior, que ia encurtar a corrente, ele ia chegar a roda para frente. Então, o Quick Release ficava aberto, o cara ajustava a marcha, chegava a roda para frente ou para trás, a tensão da corrente ficava do jeito mais ou menos certo e ele tocava daí para frente. Então, esta foi uma das grandes revoluções também, que ainda não é o sistema do que é hoje, que apareceu mais pra frente, a gente vai falar deles, mas já era uma coisa um pouco mais parecida com o que se tem hoje em dia. E aí veio a Campagnolo de novo, 9 anos mais tarde, e eles criaram o sistema que se chamava Gran Sport, que foi o primeiro sistema de câmbio com cabos e com câmbio do tipo paralelogramo. Aí esse paralelogramo já é o que a gente tem hoje, que é aquela parte de trás do câmbio, que ela faz meio que um formato de um paralelogramo mesmo, porque ela anda de uma forma, o câmbio se movimenta em forma de paralelogramo. Aquela parte do câmbio traseiro, que ela fica meio inclinada assim para frente, depois tem a roldana aqui embaixo, tem uma roldana aqui atrás e tal, aquela parte em formato de paralelogramo e tal, esse formato de câmbio apareceu em 1949 com o Campagnolo Gran Sport. E com o sistema de cabos também, ou seja, o sistema de cabos que puxava, mexia esse câmbio e ele se movimentando em forma de paralelogramo fazia com que a corrente fosse se movimentando de um pinhão para o outro. Aí os cabos prendiam nos passadores e os passadores ficavam ali na parte final do down tube. Você tinha 2 alavanquinhas e você conseguia mexer o câmbio traseiro e o câmbio dianteiro. E aí também, se eu não me engano, foi quando apareceu o câmbio dianteiro, que você conseguiu ter mais de uma coroa no sistema, porque antes você só tinha esse sistema que passava as marchas de trás. Então foi realmente uma revolução, foi uma grande mudança, tanto que até hoje, você vê, isso foi em 49, hoje nós já estamos em 2018, então nós já temos quase 70 anos? Quase 70 anos do desenvolvimento desse sistema, e até hoje o sistema de paralelogramo é o que é utilizado nas bicicletas. Então você vê que foi uma solução que possivelmente não vai mudar, né? Agora estão criando um hidráulico e tal, mas o sistema do paralelogramo continua igual. Por mais que hoje você tenha um eletrônico, etc., a parte mecânica básica do grupo é mais ou menos a mesma. E aí, como foi uma invenção muito boa da Campagnolo, não teve nenhuma grande invenção mais nesse mundo dos grupos de bicicleta até nos anos 80, quando a Shimano trouxe 2 grandes invenções, né? Em 89 ela trouxe o Rapid Fire, que foi um sistema feito para as bicicletas de mountain bike, né, que as bicicletas o mountain bike aí, nessa época tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, estava um adolescente chato nessa época, então ele criou o Rapid Fire, que era aquele primeiro sisteminha que você tinha, que ficava ali no guidão, e você ia empurrando, ele ia tensionando o cabo, e ia mudando isso em 1989. E aí, em 1990, eles criaram o Shimano Total Integration, que é o STI, que foram para as bicicletas de estrada, né? Ou seja, veio primeiro no mountain bike em 89 e em 90 para as bicicletas de estrada. E isso fez com que o sistema de passagem de marcha viesse para o guidão.
e saísse do quadro da bicicleta ou lá de trás, como era o primeiro campanholo. A principal mudança com relação a isso foi a questão de segurança, porque o ciclista não precisava mais tirar a mão do guidão para passar a marcha, ele podia passar a marcha segurando o guidão, o que melhorava muito se ele passasse num buraco, se ele tivesse desviado de alguma coisa, ele já estava com a mão no guidão e não segurando com a mão só e passando marcha aqui. Então isso foi foi a nova revolução aí nessa parte de grupos de bicicleta, que foi a Shimano que trouxe. E dessa época para cá, a Shimano vem meio que dominando essa coisa das invenções, né? Porque essa época ela trouxe essa grande mudança, que foi essa parte de mudança de marcha no guidão, e em 2009 a Shimano lançou o primeiro grupo que realmente pegou eletrônico, né? Você teve, a Mavic já teve um grupo eletrônico lá no meio da década de 90, 80 e tal, mas nada disso funcionou muito bem. Em 2009 foi quando a Shimano lançou o sistema DI2, que é um sistema que tem até hoje, já vai fazer aí, ano que vem faz 10 anos de aniversário do sistema DI2 e está funcionando até hoje. Então a Shimano foi a pioneira nesse sistema, que hoje em dia todos os ciclistas profissionais do World Tour usam grupos eletrônicos, todos, né? Então, hoje você já tem o grupo eletrônico da Campagnolo e o grupo eletrônico da SRAM. Mas a Shimano foi a primeira, depois veio a Campagnolo e depois veio a SRAM. E aí essa foi a próxima grande mudança dos grupos, que foi o sistema eletrônico, né? Você tem agora aquele rotor Uno, que é um sistema hidráulico, mas ainda está, né, uma coisa meio incipiente, assim. Vamos esperar para ver. Beleza? Bom, então, para quem não conhecia, essa é um breve resumo da história dos grupos de bicicleta. Como que hoje a gente pode pegar uma subida, passar aquela marcha levinha lá e poder pedalar e tal. Isso tudo aconteceu nessa linha do tempo aqui que eu passei para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no vídeo, escreva seus comentários aqui sobre o que vocês acharam sobre isso. Acabei não conseguindo fazer ainda, pensar lá em como fazer o negócio do sorteio da mochila, mas amanhã eu faço, juro pra vocês, sem falta. Beleza? Abraço pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou!